E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo aqui no nosso canal Pare para Pensar. Hoje, domingo, eu não sei que dia é hoje, né? Sei que é domingo. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, dia 5, né? 5 de novembro de 2023. Então, tô aqui para bater mais um papo, tomar um vinho, geladinho, muito bom. E na verdade eu queria dar continuidade a um assunto de um vídeo aí anterior, onde eu falei sobre que você pensa que está vivo, mas na realidade você pode estar morto. Essa questão de vida, de consciência, de estar no espaço tridimensional como nós estamos, e a própria ciência fala, né, que é possível que existam outros universos, é possível que existam outras dimensões parecidas com esta aqui, talvez mais perfeitas, talvez onde não haja tanta brutalidade, onde as coisas não se desagreguem com tanta facilidade, porque nesse mundo físico aqui tudo está se desagregando, né, o tempo todo. Nós vivemos num mundo atômico, num mundo onde a base é a reciclagem. Então, nossos corpos mesmo estão morrendo o tempo inteiro. Se você ficar aí uma semana sem tomar banho, né, você pode até observar isso com alguns mendigos, né, que se vê na rua. Tem uma casca, né? Fica uma casca sobre o corpo. Por quê? É pele morta. Pele morta que vai se acumulando e o cara não toma banho, né? Fica uma casca. E, inclusive, dizem, né, que 80% da poeira que existe nas residências é a nossa pele, né? Que descama ao longo dos dias, né? E vai se acumulando sobre os objetos, sobre os móveis, né? Então 80% é pele descamando. Então nossa pele está morrendo, sendo substituída o tempo todo. O nosso sangue está morrendo também o tempo todo e sendo renovado, digamos assim, né? Todos os nossos órgãos estão trocando suas células. Tem uma frase que diz, né, que depois de 10 anos você nunca vai apertar a mesma mão, né? Porque tudo já foi substituído. Todas as células, todo o sangue, tudo. Então, depois de 10 anos é um indivíduo totalmente novo, né? Com todos os órgãos renovados. Então, o que se mantém é a memória, né? A personalidade se mantém, mas o corpo está sempre se degradando. Inclusive, existem as doenças também que degradam a memória, né? O Alzheimer, Parkinson também, né? Que pode degradar partes da memória do indivíduo. Então, você vê que tudo que a gente constrói, tudo na natureza, né? As árvores, as folhas caem, as árvores estão perdendo sempre, né? Também elementos ali, se renovando. Os animais, tudo, né? Tudo está sempre nessa entropia, que é degradação. Tudo nesse universo aqui. Você constrói qualquer objeto, né? Um computador, um celular, daqui a pouquinho está dando defeito, né? Porque as peças se o uso, né? O atrito e até o próprio efeito do tempo, né? Vai degradando as moléculas, né? E os instrumentos e objetos que nós criamos começam a apresentar problemas.
nossos carros, né? O atrito, depois de um tempo, o pneu está carequinha. E tudo que nós construímos, né? Nós tiramos o metal da natureza, processamos o ferro, o cobre, o bronze, o alumínio. Nós remodelamos tudo isso, né? Colocamos da forma que nós precisamos, que nós necessitamos, mas mesmo assim, né? Se você não tiver manutenção, o ferro enferruja, volta para a sua condição natural, né? O alumínio, seja o que for, né? Então o plástico vai se degradar depois de um tempo. E aí você começa a pensar que você vive num mundo que é um mundo essencialmente de reciclagem. Mas como que essa reciclagem é feita, né? Tem a morte, que é a maior reciclagem do que a morte, né? Na morte nada se perde, né? Tudo se aproveita. Todos os átomos se dispersam e viram outras coisas. Simplesmente não se pode destruir energia, né? A energia simplesmente se transforma, né? E aí você olha para essa natureza humana que simplesmente não faz sentido, né? Agora você chega nessa conclusão que esse mundo aqui é uma mentira, principalmente o mundo humano, porque você olha para a natureza não tem nada de bom. A única coisa que tem na natureza é reprodução, só isso. Né? Os animais têm que se alimentar, tem que buscar um sofrimento danado, busca por comida, busca por água, busca por abrigo. Também o alimento na natureza costuma ser, né? Um outro, né? Na natureza, um animal se alimentando do outro, né? Fora os herbívoros, mas a grande maioria dos animais são carnívoros. Precisam matar o outro para poder sobreviver. E isso traz também um equilíbrio, né? Porque senão haveria uma proliferação de várias espécies, o que não acontece porque essas espécies vão sendo devoradas, né? Cada espécie tem o seu predador. São poucos animais que não têm predadores, né? E você olha para a natureza e você vê isso. A base da natureza é reprodução. Não tem outra história. É acumular energia, acumular força para reproduzir e depois morrer. Inclusive na natureza são poucos os que duram muito, né? O bicho está sempre apavorado, né? Com medo de morrer e não vive muito, porque é a lei da selva, né? E aí, né? Pessoas como nós, que temos essa visão nihilista da vida, de ausência de sentido na vida, essas pessoas como nós que vemos algo de muito errado, né? De muito estranho, parece uma mentira esse mundo que foi criado, que nós criamos, né? Fora do ambiente natural, nós construímos cidades, construímos veículos, toda sorte de equipamentos. Estou fazendo aqui esse vídeo que também não tem sentido, né? Porque vamos todos morrer. Então a gente simplesmente arruma o que fazer, né? Para passar o tempo. E você sempre tem que encontrar algo que te dê algum prazer. Senão, meu amigo, só te sobra dar um tiro na cabeça, se enforcar, sei lá. Que não é o tipo de niilismo que eu pratico, né? Mas eu reconheço a inutilidade de tudo isso. Eu reconheço, inclusive, eu tô fazendo esse vídeo aqui, vou pedir até desculpa se a qualidade caiu tanto do som quanto da imagem, porque eu estou fazendo pelo meu notebook, que já é um notebook também que já tem um certo tempo, né? Acho que a câmera dele grava em 720, mas eu também não estou com uma iluminação muito boa aqui. Eu vou pedir desculpa se o vídeo não ficar com a imagem e um som, né? Estou até usando aqui um microfone para ver se melhora o som, né? Se o som fica mais alto.
pessoal tem reclamado aí que meus últimos vídeos têm saído com som baixo por conta disso, né? Porque eu tô sem meu celular. Eu já tinha tido um problema na tela, aí ele caiu, apagou. Aí, como tá na garantia, né? Coloquei ele lá pra consertar, talvez aí, amanhã eu pegue, e aí vai dar pra melhorar um pouquinho. Né? Voltar a um padrão anterior. E, né? Eu tava relutando em fazer esse vídeo aqui, sabe? Eu tenho andado, né? Eu sempre tenho falado isso nos vídeos. Eu tenho andado muito deprimido. Muito deprimido no sentido realmente existencial. Deprimido no sentido, não no sentido físico, né? Sabe? No sentido físico eu sei que estou muito bem. Durmo muito bem. O sentido físico não é o meu problema. Meu problema é viver por nada e pra nada, né? Aí tem as pessoas que dizem, puxa, mas arruma um filho pra você cuidar. Eu não sou idiota, eu não quero problema pra minha vida. Minha vida já é uma bosta. Pra que eu vou inventar problema pra minha vida, né? A grande questão é, né? Quando você tem essa constatação intelectual, que é o niilismo, é uma constatação intelectual inegável e incontestável. Essa natureza humana, essa natureza animalesca, tô até aqui com a cara aqui do leão, essa nossa natureza animalesca não faz sentido. A vida do leão não faz sentido. A minha vida, a sua vida, não faz sentido algum, cara. Sabe? Foi uma invenção, como eu falei. Se você olha para a natureza, você não vê sentido algum. São os animais andando de lá para cá, buscando comida, buscando alimento, um matando o outro. É só isso. Que sentido tem isso? E depois morre. É só isso, né? O que tem de sentido antes do ser humano existir, né? Pense nisso, né? Faça esse exercício mental, essa simulação na sua mente. Quando o homem não existia, né? Bicho pra lá, bicho pra cá, um matando o outro, só isso. Não tinha ninguém construindo nada, não tinha ninguém fazendo nada, não tinha sentido pra nada, não tinha propósito pra nada. Era só isso, né? Fugir da morte, tentar buscar comida, buscar água, né? Buscar algum tipo de abrigo, esperar morrer, né? E o sentido maior é sempre a reprodução. O objetivo, se existe algum sentido na natureza, é a reprodução. Os animais vivem o tempo suficiente para se reproduzirem. Por isso nascem em grandes quantidades, né? Os animais geralmente têm ninhada de filhotes, né? A maioria morre, alguns sobrevivem e conseguem procriar, e assim vai se mantendo um equilíbrio. Então o sentido desse mundo é sexo. Fim de papo. Procriar. Gerar energia no corpo, se alimentar, né? Se proteger, toda essa história, né? Se hidratar, beber água, para ficar forte para procriar em algum momento. E aí as espécies vão se matando, né? Umas às outras, mas ao mesmo tempo vão reproduzindo, e aí vai sempre se mantendo no equilíbrio. E o ser humano inventou um mundo que não existe, né? Inventou um mundo cheio de atividades, né? Os oceanos, que eu costumo dizer, eu não sou um cara romântico, sabe? Eu não sou bichinho fofinho. Não vejo nada de romântico na praia. Para mim, o oceano foi feito para isso, para manter espécies se reproduzindo, matando umas às outras. Para isso que é o oceano. Não tem outra história. O ser humano acha muito bonitinho ir lá mergulhar, olhar os peixes, né? Mas se der um mole, vem um tubarão e arranca-lhe um pedaço, se não matar, né? Entra numa lagoa lá, pode ser atacado por um crocodilo. Então não existe nada de bonito na natureza, sabe? Você pode olhar, você pode até ter um senso estético, né? Puxa, uma floresta muito bonita, um pôr do sol. O sol tá aí para manter a vida na Terra.
Só para isso, não tem romantismo nenhum em final de tarde, em céuzinho colorido. Isso é coisa da invenção da mente humana, né? E o ser humano inventou um mundo, né? Uma floresta de pedra, cidades, civilizações. Aí inventou formas de se locomover pelo mundo, que animal nenhum faz isso, né? O animal só se locomove, só é nômade porque precisa se alimentar, buscar recursos, né? Mas o ser humano não, o ser humano inventou viagem, né? Ficar viajando pelo mundo, achando que o Japão é diferente da França, é diferente dos Estados Unidos, é diferente da África, diferente da Austrália, diferente de Portugal, sei lá, né? O cara é maluco, né? Em todo lugar é a mesma coisa. Entende? É gente, né? Restaurantes, praças, ruas, avenidas, né? Montanhas, florestas, o mesmo sol, a mesma lua, tudo sempre a mesma bosta. Mas o ser humano inventou essa loucura de que viver vale a pena, de que viver é lindo. Você está caminhando para a morte, cara. A maioria não para pensar, é impressionante, cara. Vivem como verdadeiros animais. E a base é o quê? Já estamos aí, eu acho que já passamos dos 8 bilhões de seres humanos neste planeta. O ser humano, ele não é igual a um animal que procria no cio, em determinados períodos, não. O ser humano procria o tempo inteiro. Mas não sabe fazer outra coisa, né? Tudo gira em torno disso, que é a essência desse mundo aqui, que é o ponto onde eu quero chegar. A essência desse mundo aqui é procriação e manutenção de diversas espécies. Milhões, sei lá, bilhões, trilhões de espécies nesse planeta. Isso aqui eu já comecei a chamar de Fazenda Terra. Né? Vou chamar de planeta Terra. Mesmo porque planeta vem de uma palavra que tem uma origem em plano, né? Em planicidade, né? Não sei por que se dizem que a Terra é esférica, chamam de planeta. E olham outros, né, corpos celestes que são esféricos e chamam de planeta. Planeta é uma palavra que vem de plano, né? Planeta, né? E aí eu chamo de Fazenda Terra. Porque para mim isso aqui é como se fosse uma grande arca de Noé. Eu não sei porquê, sabe, as pessoas que acompanham o canal sabem que eu tenho na minha vida essa referência da Matrix, de que isso aqui é um universo holográfico. Isso já digamos assim, confirmado, né, matematicamente por vários aspectos da ciência. Existem teorias que apontam para isso, cientistas sérios, premiados, que apostam nisso. Né? Nós estamos vivendo realmente numa simulação. Que vários cálculos já foram feitos e a massa, né, digamos, do universo não corresponde ao que tem no universo. A massa é muito menor do que existe no universo. Como se fosse uma projeção. Né? Como aquele exemplo que um grande físico deu, né? Se você considerar um quarto, né, um cômodo, com tudo que tem, né? Pessoas, objetos, mesas, todo tipo de coisa, né? Roupa, sei lá, cadeira, geladeira, bicicleta. Imagina um cômodo cheio de coisas. Matematicamente, esse volume todo, essa bagunça toda de coisas que seria o universo, né? Fazendo essa analogia, corresponde apenas ao que está nas paredes. O volume corresponde apenas a como se fossem quadros na parede projetando toda essa informação que está no cômodo, entende? Você pega e mede, né, o volume, não é o volume que está ali, é o volume apenas de quadros nas paredes. Então, é como se fosse uma projeção, né? E você olha para dentro do átomo, não tem quase nada. É espaço vazio. Pô. De novo, né, corrobora a ideia de universo holográfico. Um universo que parece físico, parece tridimensional. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, como eu falei inicialmente,
como continuidade a um outro vídeo, que é um pensamento que eu tive até mesmo quando eu fui no dia 2, né, no dia de finados, fiz um vídeo no cemitério. Eu comecei a pensar, né, na coisa que eu nunca tinha parado para pensar, digamos assim. Mas eu ia pensar, será que nós estamos vivos mesmo? Porque a gente se sente tão vivo, né? Mas o que é estar vivo? É ter uma percepção, né? É ter uma mente consciente percebendo o que está em volta, né? As cercanias. Mas o que é isso? A gente sabe hoje em dia que é só impulso elétrico. Você não pode ter certeza de nada que você está vendo, de nada que você está sentindo. São impulsos elétricos que chegam no seu cérebro e você reinterpreta essa informação, né? À sua maneira. Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? Será que nós já não estamos mortos? Porque como esse mundo aqui é um mundo que tende sempre para a morte, tudo está se degradando, tudo está se decompondo, a nossa pele, nosso sangue, sabe? Nossas células estão morrendo, se reproduzindo e morrendo. É um esforço. A vida é um esforço nesse mundo aqui, nessa nossa dimensão, nessa nossa emulação, né? Nesse holograma. Tá tudo se decompondo, tá tudo na entropia, tá tudo decaindo. Então será que o que os antigos, né, que as filosofias antigas, né, orientais falavam, né, de que esse mundo é falso, esse mundo ele é reflexo de um outro mundo, que seria um mundo real, né, ou mais real, né? Um mundo que não se decompõe, um mundo onde os corpos são incorruptíveis. Aí isso vai para o lado, infelizmente, da religião, que a religião sempre toma conta de tudo que é filosófico, sabe? Você não pode falar nessas questões, que o nego já fala que você é espiritualista. Isso para mim não tem nada a ver com Deus. Meu pensamento é um pensamento científico. Como eu falei anteriormente, a ciência corrobora muito do que eu estou falando aqui. Em tese, né? Em teoria, mas quem estuda matemática, os físicos, observam que existe sim possibilidade de outras dimensões. E essas outras dimensões não precisam ter nada a ver com religiosidade. É o mundo dos anjos, é o mundo dos espíritos, é o mundo de Deus. É uma dificuldade falar, né, nesses assuntos, porque as pessoas já começam a associar. Ah, Ralph agora vai virar cristão. A Ralph agora vai seguir Jesus. Vai ser ex-ateu. Ex-ateu é igual ex-viado, meu amigo. Não existe. Sabe? Eu acho que o cara... o cara é gay, de repente decide ser ex-gay. Piada isso, né? Sabe, a psicologia sabe muito bem que a coisa não funciona dessa forma. E assim como não existe ex-gay, não existe ex-viado, também não pode existir ex-ateu, porque o ateísmo é uma constatação intelectual. O ateísmo é aprender algo. Depois que você aprende algo, não há mais como desaprender. É tipo andar de bicicleta, né? Você não vai conseguir desaprender a andar de bicicleta. Não vai conseguir, né? Porque o que você aprende, o que você sabe, o que está introjetado no seu cérebro como uma verdade constatada intelectualmente, você não consegue destruir isso que está na tua cabeça. Porque foi uma mentira, né? Que te contaram e você descobriu que era mentira. Aí você descobre que é mentira, você tem um monte de recursos intelectuais, um monte de argumentos, né, para demonstrar que é uma mentira, que é uma cultura, né, que Deus não existe, que isso é cultural, que isso é do ser humano, da psique humana, que precisa inventar sentido, né? Que o mundo espiritual nunca foi demonstrado, que nada dessa bobajada, sabe? Você só vê idiotice, centro de macumba, igreja. É só idiotice, é só gente vestido com um monte de parafernália, um monte de roupa esquisita no candomblé, fazendo um monte de rituais. Na religião cristã é a mesma bosta,
Entendeu? O nego fazendo um papel de palhaço, o nego entrando em transe, rodopiando, né? Nego dizendo que tá sendo possuído pelo demônio, todo tipo de bobagem, né? E a gente sabe que é bobagem. Isso é do ser humano, cara. Sabe? Não é porque o cara se comporta como idiota que a idiotice dele seja uma verdade, pô. Não é porque bilhões se comportam como idiotas que a idiotice dessas bilhões de pessoas seja uma realidade. Inclusive, quase sempre, né, como dizem, toda unanimidade é burra. Né? Então, a verdade, né, é algo que você precisa ter muita coragem, né, para assumir essa verdade diante de uma grande maioria que não compreende, né, porque é sentimental, né? Deus, religião tem a ver com sentimento, não tem nada a ver com racionalidade. Você usar a racionalidade, acabou, pronto. Acabou a religião, acabou Deus, acabou anjo, acabou tudo. Agora, seres superiores, né? Você pode até considerar seres de outras dimensões, seres com tecnologia muito superior à nossa. Isso não é Deus, né? Isso são simplesmente seres como nós que evoluíram, que talvez já estivessem por aí muito antes do planeta Terra existir. Né? Então, eu não sei o que é esse mundo aqui. Né? Ou seja, né? O único sentido real, né? O único sentido real, como eu falo, o niilismo é incontestável, porque é uma realidade, tudo vai acabar, tudo vai morrer, tudo já está morrendo. Então você trabalha para nada, você finge que se diverte por nada e para nada. Você se apaixona, você se apega às pessoas estão morrendo o tempo todo. Então você está perdendo tempo fazendo isso. Afetividade, amor, família, isso é tudo perda de tempo. Isso é tudo aspecto de ilusão e de fantasia. Esse mundo só tem esse sentido, que é manter espécies. Milhares, milhões, bilhões de espécies. Então, para mim, é como se fosse uma grande arca de Noé. Isso aqui, para mim, esse mundo, para mim, é como se fosse um grande reservatório biológico, onde várias espécies estão sendo arquivadas. Isso aqui é um mundo, é como se fosse uma biblioteca. É um planeta arquivo. Aqui se mantém, né? Como eu falei, bilhões, trilhões, sei lá, não dá nem para imaginar, né? Os tipos de espécies de animais, de insetos que vivem aqui. E como eu falei, a base é a reprodução, porque a reprodução é o que mantém a espécie. Reprodução e morte. A base desse mundo aqui. Reprodução e morte, para manter o equilíbrio. Porque se ninguém morre, né? Isso aqui ia estar lotado e não ia ter condições de ninguém sobreviver. O ecossistema ia entrar em pane, né? É por isso que não existe imortalidade aqui. Aqui só existem dois sentidos, né? Que são sentidos biológicos. Nascer e morrer. Reproduzir e morrer. É por isso que a gente está morrendo o tempo todo. E é por isso que eu tive essa ideia, né? Tem aquele filme Sexto Sentido, tem filmes que falam sobre isso, né? No Sexto Sentido, o cara pensa que está vivo, né? É muito interessante. Ele tem um corpo, né? Ele vê que tem um corpo, né? E ele acha que está interagindo com as pessoas. E é um filme, pô, acho que a maioria das pessoas já viram Sexto Sentido, né? Mas é um filme surpreendente, porque o cara se convence que está vivo, na realidade está morto. Mesma coisa é Os Outros, né? Que também é um filme onde você pensa que você não sabe quem é o fantasma e quem é a pessoa viva, né? Você se surpreende também, né? Os Outros também, um excelente filme. Então, filmes que falam sobre isso. Como você pode saber que você não está morto? Como você pode saber se você já não está no tal mundo espiritual? Porque aqui tudo morre, né? Aqui a base é essa. Procriação e morte. Então, quando um bebê nasce, né? Quando nasce qualquer criança, já nasce gritando, né? Porque é sofrimento, é dor. Esse mundo aqui, a base é isso, né? E a criança já nasce, claro, com o órgão genital para reproduzir.
já nasce sofrendo, né? Parece que não quer vir para a vida, né? Muitas vezes tem que ser puxada, a mãe tem que fazer força. A criança não quer sair daquele confortozinho onde ela só ficava ali sonhando, né? De repente tem que vir para esse inferno aqui, né? Que talvez inconscientemente a criança já saiba o que ela vai ter que passar, que é sofrimento, procriação e depois morte. Então será que já nós estamos, será que quando uma criança nasce, talvez ela esteja morrendo? Né? Aí entra conceito, né? Até em relação à reencarnação, não sei. Será que quando uma pessoa morre, a hora que ela morre, será que ela não está nascendo nesse mundo aqui, em outra parte, em outro local? Ou seja, o nascimento seria a morte, né? Na realidade, o indivíduo não estaria nascendo, estaria morrendo. Saindo de um outro universo, de uma outra dimensão, né? Onde ele estaria verdadeiramente vivo, onde talvez o seu corpo fosse incorruptível, onde as coisas não mudassem, né? Onde simplesmente você não precisasse criar nada, as coisas já estivessem prontas, não sei. Onde não existiriam fábricas, onde não existiriam lojas, onde você não precisaria de nada, né? Nem de água, nem de comida. É um pensamento filosófico, né? Mas não deixa de ser também científico, porque e se existirem essas dimensões? E se realmente morrer, né? Hoje eu estou tendo até outra perspectiva em relação à morte, no sentido de que é uma coisa meio apavorante, né? Você deixar de existir. Mas deixar de existir neste mundo aqui talvez não seja tão apavorante, porque viver aqui é que é apavorante. Viver aqui é que é uma coisa sem sentido. Quando você descobre essas verdades, né, como eu falei, o niilismo, que você só vem para cá para reproduzir e morrer, que parece que isso aqui é um grande arquivo, é uma fazenda Terra, né? Não é um planeta Terra, é uma fazenda Terra, um local de armazenagem de milhões, trilhões de espécies. Sabe-se lá por quê, sabe-se lá para quê, que ninguém entende por que nós estamos vivos, e ninguém entende por que a gente tem que se reproduzir e morrer, isso não faz sentido, né? Mas existe um sentido, que é o mesmo sentido daquela ideia bíblica da Arca de Noé, né? Claro que aquilo ali é uma historinha, uma fantasia, colocar todos esses animais dentro de uma arca, né? Isso só seria possível com tecnologia, pegando DNA, né? Um embrião, não sei, de animais e congelando de alguma forma, né? Aí você sim conseguiria armazenar milhões de espécies numa arca, né? Somente assim, mas não pegar um casal de cada animal, isso é simplesmente uma idiotice, uma asneira. Quem aceita isso literalmente, sei lá, né? Você é até ofensivo, mas pra mim é um asno. E acha que o cara colocou lá todos os par de animais de todas as partes do mundo, né? Porra, e aí? O mundo, porra, e os animais que só existem em outros continentes? Como é que foi feito isso? É coisa complicada, né? Ridículo. Então, mas a ideia da Arca de Noé como armazenagem das espécies, de todas as espécies, todas as variações, isso seria possível, como eu falei, né? Ou guardando o DNA, né? Para depois reproduzir esses animais, ou permitindo que esses animais, essas milhões de espécies, vivam, procriem e morram em algum lugar, né? Que seria a fazenda Terra. Parece que existe um sentido, né? Nisso que eu estou falando. É o sentido de arquivar espécies. O indivíduo não é importante, de forma alguma o indivíduo é importante. O indivíduo tem que morrer, tem que procriar e morrer, né? Para não haver uma hiperpopulação. O indivíduo não é importante. Quando você descobre isso, você descobre que você também não é importante. Entendeu? Você nasceu só para isso, né? Para arquivar raças humanas, grupos
né, de comportamentos diferentes, de aspectos diferentes, de genética diferente. Nós também vivemos, né, para que se mantenham esses arquivos de homens, de animais, de pensamento, de cultura. Parece que é uma forma de, como se fosse um planeta prisão, né? Um zoológico, imagina um zoológico, né? Eu não posso mais ficar chamando de planeta, porque planeta tem a ver com coisa plana, né? E aí, pô, é uma incoerência você falar planeta Terra. E é também uma incoerência você chamar isso aqui de Terra, porque, né, 80% do planeta é de água, né? A superfície do planeta deveria ser chamado planeta. Né? Não deveria ser chamado nem planeta, nem Terra, né? A gente pode chamar de fazenda água, sei lá. Mas vamos continuar com fazenda Terra. Fazenda é um lugar onde você faz o quê? Você cria animais, né? Cria também plantas. Cria toda espécie de plantas comestíveis, de frutas. Fazenda é isso, né? Cria animais. Para quê? Por um propósito, que é alimentar o mundo. Né? Uma fazenda existe para isso. O propósito básico é esse. Algum tipo de criação para ser aproveitada de forma comestível. Temos as fazendas também, né? Para construção de roupas, de tecidos, fazendas de algodão, sei lá. Mas, no geral, uma fazenda, o entendimento que se tem é esse, né? São várias espécies sendo criadas ali para serem reaproveitadas depois de alguma forma. E esse planeta parece que foi feito para isso, né? Essa fazenda Terra foi feito para armazenar as espécies. Sabe-se lá para quê. Porque, como eu falei, o indivíduo não é nem um pouco importante. Então, nesse sentido, o niilismo não tem contestação. Nós estamos aqui para nos reproduzir e morrer. Só isso. Criamos todo um mundo, inventamos um mundo, né? Que é uma mentira. Eu falei, imagina uma fazenda, você pode imaginar também um zoológico, né? O zoológico, ele existe para quê? Para preservar espécies, né? De vários tipos de animais. Você tem lá você vai lá, liberado para exposição pública, né? As pessoas vão lá, vão ver o crocodilo, vão ver o camelo, né? Animais que não são aqui muito comuns, né? De você ver no seu dia a dia, nas cidades. Aí você vai lá, você vê uns macacos, aí você vê, né? E dentro desse zoológico, né? Que o zoológico, além de abrigar espécies que estão em extinção, tentar fazer os animais procriarem em cativeiro, então se cria toda uma fantasia ali, né? Se faz o zoológico como se fosse uma floresta, né? Com galhos de árvore e tal. E o bicho acha que está na floresta, ele fica feliz da vida, né? Tem comida, tem bebida, cuidam dele, né? Ele fica ali junto com os outros, ele acha que ele está na floresta. É a mesma coisa desse zoológico, né? Que também é utilizado para estudos, que os pesquisadores podem estudar o comportamento dos animais, né, em cativeiro, podem fazer vários estudos, né, com esses animais. Tanto estudos biológicos, né, como estudos comportamentais. E aí, né, o objetivo do zoológico é esse. É acumular vários animais, cuidar desses animais, alimentá-los, vê-los se reproduzirem, que muitas das vezes são animais em extinção, e estudar esses animais. E aí você olha, né, que, como eu falei, o animal pensa que está na floresta. Porque tem tudo que a floresta tem lá, em pequenas proporções, claro, né, ali dentro do zoológico, mas tem uma coisa que parece um rio, e o bicho vai lá, se toma banho lá no rio, né? Tem as árvores, tem os galhos para os macacos subir, para as cobras. O bicho pensa que está na floresta. Ele tem tudo que ele precisa ali, né? E aí a gente pode fazer analogia com esse mundo que foi criado, essa mentira
Foi essa floresta de pedra, esse mundo construído para nos enganar, para nos iludir. Um mundo feito para dizer para você que existe felicidade, que é isso que você tem que buscar, e para isso você tem que trabalhar muito, muitas e muitas horas, praticamente sua vida inteira é trabalhando. Inventam um monte de modalidades de distração, é esporte, é futebol, é basquete, é vôlei, é boxe, é muay thai, sabe? Tem para todos os gostos. É teatro, é stand-up, comedy, sabe? É igreja. Você vai lá para se sentir o máximo, né? Se sentir todo poderoso, se sentir vivo, se sentir amado, se sentir querido por uma natureza que quer mais que você se foda. Que quer mais é que você reproduza e morra logo para não haver hiperpopulação. Mas no caso de nós seres humanos, né? Como somos dotados de inteligência, criamos a medicina, criamos várias drogas, criamos a higiene, e aí a gente está vivendo cada vez mais e proliferando cada vez mais. Né? Nós nos tornamos um câncer desse planeta, um verdadeiro vírus desse planeta. Algo que muito provavelmente vai sofrer algum processo de extinção em algum momento, porque a própria natureza talvez se incumba disso aí, né? Ou nós mesmos, né? Pelo próprio processo natural da selvageria do ser humano, talvez nós mesmos acabemos com a nossa própria espécie. Né? Então, fazendo a Terra, quando você chega nessa conclusão, como é que você vai desaprender isso? É igual como eu falei, né? O cara chupou o pau, deu o cu, sei lá, e de repente decide que agora é ex-gay. Ele já mostrou muito bem do que ele gosta e agora ele é ex-gay, né? Aí o cara tem essa constatação intelectual também de que deuses são cultura. Cada cultura vê Deus de uma forma. Isso não existe na natureza, Deus. Aí o cara vira ex-ateu, né? É uma contradição total, né? O ex-ateu, na realidade, é o cara que nunca foi ateu. Ele pode ter tido raiva de Deus em alguma época, mas ele sempre teve a sua crença em Deus. E tem muitos por aí que dizem que ser ateu é acreditar, né, que Deus não existe. Mas toda estupidez, né? Porque você acreditar, né, que uma coisa não existe, se ela não existe, porra! Ora! Entende? Não dá pra entender o raciocínio desses caras, gente. É o tipo de cara que você fala assim, Saci Pererê existe? Quando tem redemoinho ali, Saci Pererê, mula sem cabeça, boitatá existe? Esse tipo de cara fala, não sei, não posso provar que não existe. Ah, vá se fuder. Isso é pensamento de maluco, pô. Isso não é pensamento científico. Se não há evidências de algo, você vai estudar esse algo pra quê, né? Agora, você pode até estudar a origem, a causa, mas jamais sobre o aspecto religioso. Religião e ciência não tem nada a ver. São duas coisas totalmente opostas. Religião é emoção, é necessidade humana de se sentir importante. Só isso, né? A ideia de Deus é isso. É para cada um matar o outro, se sentir mais importante que o outro. Por isso que, como costumo dizer, não existe terrorista ateu, né? Ah, você matou todo mundo porque eu sou ateu. Não existe isso, né? Ateu não tem partido, ateu não tem bandeira. Ateísmo é só uma constatação intelectual e incontestável. Incontestável, né? É crença. E o ateísmo não é crença, é descrença. Por quê? Porque não há evidência. Pelo menos não desse Deus dessa forma que as religiões dizem, né? Então esse grande planeta aqui, né? Planeta não, essa grande fazenda Terra, pode sim ser um local de armazenagem, um local de arquivo, para guardar diversas espécies. Por isso que você não vê em lugar nenhum, né? Talvez nosso planeta seja um planeta
extremamente importante, porque você não vê, pelo menos, né? A gente não tem como constatar isso de forma empírica, mas o que a gente ouve dos cientistas, dos astrônomos, é que até agora não foi encontrado nenhum planeta parecido com o nosso, né? Então, tem essas afirmações mirabolantes aí que existem milhares de planetas em zonas habitáveis, né? Mas isso é tudo especulação, que essas merdas estão a trilhões de anos-luz, então é só especulação. Agora, sistema solar nós sabemos, né? Pelo menos pelo que a ciência diz. O planeta Terra é o único que tem essas condições, simplesmente, vou colocar a palavra até mágica, né? Porque é um planeta próprio para armazenar milhões, bilhões, trilhões de espécies diferentes. É um planeta próprio para que exista vida. Mas é como se fosse uma armazenagem de informação, porque essa vida não se segura. O indivíduo nasce e reproduz para poder jogar a genética dele para frente e morre, tem que morrer. E esse outro que nasceu também tem que morrer, tem que reproduzir e morrer para manter o equilíbrio. Isso é assim, né, em todas as espécies. Então é um planeta de armazenagem de informação. O indivíduo não tem importância alguma. E daí você já para pensar, né? Que seres são esses que construíram essa fazenda Terra aqui? Hein? Quer chamar essa porra de Deus? Chama. Quer chamar essa bosta de Deus? Eu teria muito... Eu acho que eu viveria apavorado se eu acreditasse, né? Existe algum Deus. Ou deuses. Essas merdas podem de algum momento querer entrar em contato com a gente por algum motivo, né? E já está bem claro que o indivíduo comum, a unidade, não tem importância alguma. Para a causa, né? Ou para os causadores, para os engenheiros, sei lá, né? Da Matrix, senhores dessa Matrix, senhores dessa fazenda, já está mais do que claro que a unidade, o indivíduo, não tem importância alguma. A importância são as espécies. Arquivadas nesse mundo aqui, não sei para quê. Não sei com qual motivo. Né? E aí, diante disso, né? É o que eu digo. Estamos vivos ou estamos mortos? A realidade é que estamos morrendo o tempo inteiro. Escamando pele, né? Tecidos, tá tudo morrendo. E se renovando, e morrendo, se renovando. Né? Até que você envelhece, seus órgãos envelhecem, o sistema entra em pane e você morre. Será que depois da morte é que existe a verdadeira vida? Uma vida incorruptível? Em outra dimensão? Como eu falei, isso para mim não tem nada a ver com religião, né? Mas é uma possibilidade. Ou talvez simplesmente morrer e sua energia ser reaproveitada no nascimento de uma outra criatura, né? No que chamam de reencarnação. São muitas questões especulativas, mas como eu falei, também tem um fundo científico, porque existe inclusive teorias científicas que dizem que existem versões diferentes de nós em várias outras dimensões. É teórico, né? Mas é científico. Então, se estamos vivos aqui, né? Existindo nesse mundo aqui, cheio de regras, quem garante que você não possa existir em outro mundo? Em outra realidade, em outra dimensão? Mesmo porque quando você sonha, por exemplo, você não sabe que está sonhando, né? Às vezes você está até em outras épocas, convivendo, falando, conversando, interagindo com pessoas que já morreram, e você nem lembra no sonho que elas morreram. Você interage normalmente com elas. Então, é um outro nível, né? É um nível alterado de consciência. Apesar de que para sonhar você tem que estar vivo, né? Mas, tô falando, será que o sonho também, né? Muitas religiões falam nisso, as religiões, as tradições orientais, falam que um sonho é um portal, né? Para outra dimensão. Também especulativo, né? Mas, e se morrer for simplesmente entrar no estado sonho, né?
Porque no sonho nada se corrompe. No sonho as coisas estão prontas. No sonho você não precisa ir comprar nada, você não precisa de dinheiro. Não precisa de nada disso, né? Não precisa beber água, né? Eu não lembro de ter tido algum sonho onde eu estava bebendo água, onde eu estava comendo. Imagina um mundo onde isso não seja, nada disso seja necessário, né? Mas talvez poucas mentes pudessem ter a capacidade de viver num mundo desse, né? O que você ia fazer num mundo desse, né? Onde nada morre, onde nada acaba, onde tudo já está pronto, onde tudo é perfeito. Né? Eu, sinceramente, gostaria de viver assim. Mas eu acho que a grande maioria gosta de problema, né? A grande maioria gosta é de viver num zoológico, né? Sendo tratado, sendo cuidado pelos outros e imaginando que está na floresta. Imaginando que está no seu habitat natural. Né? Quando na realidade nós estamos dentro de verdadeiras prisões. Né? É da casa para o trabalho para casa, é sentado em algum bar, é se esgoelando dentro de uma igreja para um Deus invisível que não presta para porra nenhuma, né? Dando dinheiro para pastor, que igrejas são empresas. Tudo isso, né? Seja em qualquer parte do mundo, seja lá na Índia, aquele pessoal que reverencia aquele monte de deuses, né? Deus com cabeça de elefante, Deus macaco. Era muito louco, cara. Tem o candomblé, né? O pessoal se veste com aquelas roupas, tudo muito teatral, né? Batendo tambor, coisa primitiva, matando bicho. Tem de tudo, né? Os católicos adorando imagem de pedra, entende? Carregando boneca de Maria como se aquilo ali não fosse simplesmente um pedra de pedra, que é só isso, uma estatueta, sem valor algum. E as pessoas acreditam nessas coisas, né? Em homens santos, em papa, em pastores, em pai de santo, né? É um mundo criado realmente para te iludir, para você achar que a sua vida vale a pena. E para isso, né, para você ficar bem funcional, bem feliz, poder trabalhar igual um cachorro para servir as elites mundiais, os ricos, né? Que você mesmo aplaude, né? Tem seus artistas preferidos, seu jogador de futebol preferido, seu time preferido, seu cantor, sua cantora preferida, vai lá, dá um dinheirão para ver o show, fica acampado dias para ver a porra do artista. Então, o indivíduo é tratado como um cachorro e ainda idolatra quem o trata dessa forma. Né? Por isso que eu digo, eu não aceito divindade alguma. Eu acho isso um conceito, né, infantil, emocional. Eu acho que o mundo é muito complicado. O mundo, realmente, para mim, é uma fazenda de armazenagem. É um zoológico isso aqui. Sabe? Para manter espécies nos oceanos, na terra. Não sei para quê. Né? Talvez a promessa, né? Sempre existe nas religiões, né? Nós voltaremos, que os deuses voltarão. Cuidado, hein? Você está esperando a volta de Jesus? O dono da fazenda? O dono do zoológico? Cuidado, hein? Pare para pensar nas suas crenças. Que talvez as suas crenças tenham até algum fundo de verdade. Talvez no passado tenham descido seres por aqui, né? E a gente já sabe, né? O que esses deuses faziam, né? Arrancavam corações, sacrificavam virgens, matavam a doidada, né? Tem gente que quer de volta, né? Esses deuses. Então, para mim não são deuses porra nenhuma, né? São só qualquer tipo de inteligência que existe na tridimensionalidade, se desloca no espaço e no tempo e que tem muito poder, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas infelizmente o mundo é feito de ignorantes. O mundo é feito de pessoas emocionais. O mundo é feito de gente que ama o zoológico, ama viver preso,
ama viver engavetado, arquivado, numa fazenda, adora o comportamento de gado, de ser manuseado daqui para lá, de lá para cá, sempre acreditando que o dono da fazenda é bonzinho, que te ama. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva nesse íconezinho aqui, que é essa lâmpadazinha, né, que representa a iluminação da consciência. Você clicando aqui, você já se inscreve no nosso canal e ajuda aí o nosso trabalho. Então, fui.